Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu queria pedir desculpas pelo problema técnico que eu tive aqui. O vídeo não estava aparecendo. Eu tentei de diversas formas e não consegui. Vou esperar agora o Roberto, o Roberto entrar. Ele já deve estar entrando. Ele já deve estar entrando. As pessoas estão chegando. Só um segundo, por favor. Desculpe o meu, o meu problema que eu tive aqui para conseguir fazer funcionar. Na verdade, eu tive que desligar o meu telefone e reinicializar o telefone porque aconteceu alguma incompatibilidade com o Instagram. Ó, o Roberto entrou. Vou esperar ele pedir. Pediu para dividir. Vamos lá, transmissão com o Roberto. Olá, Olá, Roberto, tudo bem? Desculpe o meu atraso, eu já faço essas lives algumas vezes e é a primeira vez, efetivamente, que eu não consegui acessar. Estava com problema técnico, mas já está sanado. tá bom. A gente pelo menos Tudo bem? estamos aqui. Tudo bem, conseguimos. Eu queria, antes de pedir para você se apresentar, que é algo que eu faço no início das lives, eu queria te contar uma história que eu acho que você não sabe. Na minha adolescência, eu fiz uma redação uma vez falando da profissão que eu queria ter e a profissão não tinha nada a ver com direito. Eu queria ser um apresentador de um programa, copiando aqueles programas americanos, que pudesse levar para as pessoas as mais diversas informações. É por isso que as minhas lives não são lives que têm relação com direito. Até tem, mas são os mais diversos assuntos para a gente tentar trazer às pessoas o máximo de informação a mais variada possível. Né? E é engraçado que eu, que era visto nas redes sociais, agora estou um adepto fazendo live semanal, sempre trazendo alguém para falar sobre um assunto diferente. E hoje foi você para trazer esse assunto que é super interessante, que é exatamente a comunicação emocional e a empatia. Você está me ouvindo bem? Indo muito bem. Tá. É porque tem umas pessoas que estão falando que estão me ouvindo mal. As pessoas poderiam dizer também se eu estou falando de maneira clara, se está dando para ouvir bem, se o som está bom. Ajudaria. Vamos lá, Roberto. Eu queria que você se apresentasse e fizesse um pequeno. Não fala muito, por favor, porque o teu currículo é extenso, mas que você abreviasse o seu currículo e explicasse o que a gente está fazendo aqui. Então, parabéns, você conseguiu recordar a adolescente. É verdade. Por vias que não foram as vias ortodoxas, mas chegou lá. Muito bom. Então, meu nome é Roberto Santoro, eu sou psicanalista, psiquiatra, sou chefe do Serviço de Saúde Mental do Hospital Municipal de Jesus, coordenador do Grupo de Trabalho de Saúde Mental da Sociedade Brasileira de Pediatria e também membro efetivo da Sociedade Psicanalista do Rio de Janeiro, SPRJ. Roberto, estão falando que o seu áudio, estão pedindo para você usar fone. Você consegue? Porque o áudio está ruim, o que é que está acontecendo? O áudio está ruim, estão dizendo. Eu vou tentar ver o que eu posso. Você está conseguindo me ouvir? Eu estou conseguindo, mas às vezes picota. E pessoal, o Entendi. meu áudio, como é que tá? Tá ruim? Tá bom? O seu está bom, eu estou ouvindo bem. O meu está picotando. Eu posso Agora tentar. não. Ah, bom. Se continuar o problema, eu mudo aqui a via da internet. Pode fazer diferença. Tá bom. Então, desculpe, você estava se apresentando. Então, eu já terminei de me apresentar. Acho que já está bom. Tá, mas vamos lá então. É, Como é que a gente sabe, Roberto, o que uma pessoa está sentindo sem que ela diga para a gente o que ela está sentindo? É uma excelente pergunta para a gente começar. Né? É uma pergunta simples, como as crianças sabem fazer perguntas simples. É uma pergunta que parou para pensar em coisas que para a gente são coisas implícitas. A gente não para pensar nisso. É,
Claro que existe uma via da gente saber o que a pessoa está sentindo quando a pessoa diz para a gente o que ela está sentindo. Claro. Mas quando ela não diz, nós sabemos, muitas vezes nós sabemos o que a pessoa está sentindo sem ela dizer. Algumas pessoas, se eu lançar essa pergunta para todo mundo, algumas pessoas poderiam responder. É porque nós observamos a pessoa e nós vemos como ela está. Mas a verdade é que isso não funciona, na maioria das vezes, assim. Isso funciona automaticamente. A gente percebe, a gente sente o que a outra pessoa está sentindo. É claro que isso varia de situação humana para situação humana, da sensibilidade de cada um, do momento em que você está, não é? Isso varia muito. E aí essa pergunta é uma base para que a gente entenda o fenômeno da empatia, que eu vou começar a explicar de uma maneira bem interessante. Começou a estudar esse fenômeno não da empatia, da expressão emocional, foi o biólogo Charles Darwin, que publicou em 1872 um livro chamado A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais. Nesse livro, ele faz uma comparação entre a expressão vários animais, principalmente animais domésticos, e as expressões humanas. E a partir de bases, ele dizia que a expressão emocional básica era universal e que os homens humanos tinham uma expressão emocional muito parecida com a dos animais. Você podia fazer várias analogias. Ele não dá um passo além, que era com isso que ele queria provar a teoria da evolução. No livro ele não faz isso, ele só mostra essa situação, essa realidade. A partir daí, uma ampla discussão se fez, fazendo a seguinte pergunta: afinal de contas, a expressão das emoções humanas, ela é universal ou ela é determinada pela cultura? Ela é biológica ou ela é cultural? E várias respostas surgiram. Essas respostas surgiram de várias áreas. Em geral, as pessoas da área da antropologia e da sociologia tendiam a dizer que as e as pessoas da área da biologia e da psicologia experimental diziam que a expressão emocional era biológica, determinada biologicamente, já nasce com essas expressões emocionais. Aonde está a verdade nessa grande discussão? Aonde? Aí é que está. A verdade é uma verdade complementar. O que nós sabemos hoje? Por vários estudos de psicologia experimental, neurociência, enfim, vários estudiosos têm se debruçado sobre esse fenômeno da empatia e da comunicação emocional. A base da comunicação emocional é inata e é biológica. E a expressão básica das emoções é comum a todos os seres humanos. Essas emoções básicas são 6, que são alegria, tristeza, surpresa, medo, nojo. Agora, a última, estou me esquecendo. Alegria, tristeza, medo, surpresa, nojo, raiva, sim. Então, essas expressões, essas emoções básicas, elas são, vamos dizer assim, elas são programadas geneticamente no ser humano. E são muito semelhantes à expressão dos animais, que também têm uma expressão semelhante. Então, diz que nós já nascemos com a tendência ao tempo todo expressando nossas emoções de várias formas. A gente poderia dizer que o nosso corpo é o palco das nossas emoções. E mesmo que a gente não queira, nós estamos o tempo todo expressando emoções pelas expressões faciais, né, que o rosto adquire, pelo movimento, corporal, pelo ritmo respiratório. Vários sinais nós estamos transmitindo o tempo todo dos nossos estados emocionais. E isso nós conseguimos suprimir parte, mas não totalmente. Existe um estudo interessante de pesquisa das microexpressões que mostra que mesmo que a pessoa faça grande para não exprimir facialmente o que ela está sentindo, ela não consegue fazer isso o tempo todo. Então, Roberto, parece que o seu áudio está cortando. Deixa eu ver se eu consigo melhorar. O meu está funcionando, pessoal? Vocês conseguem me ouvir bem? tá agora... Melhorou? Está melhor? Para mim, melhorou. Bom, vamos continuar tentando, né? Então, eu estava resumindo o seguinte. O palco das nossas emoções é o corpo.
E o tempo todo nós estamos transmitindo os nossos estados emocionais de várias maneiras, resumindo. Pela expressão facial, pelo tom de voz, pelo ritmo respiratório, pela música da fala, mais do que pelo conteúdo, pelos movimentos corporais, pela postura do corpo. O tempo todo, mesmo que a gente não queira, a gente está dando sinais dos nossos estados emocionais. E aí, a pessoa que está do outro lado, ela pode estar num estado de receptividade que entra em sintonia com os nossos estados emocionais. Essa sintonia se passa por uma sintonia. Isso tudo são processos cerebrais, né? Mas é uma sintonia que passa por essa base corporal, é automática. E quando a gente entra em sintonia com o estado emocional da outra pessoa, por essa expressão corporal, que é igual à nossa, a gente passa a sentir o que a pessoa está sentindo. Isso é a base da empatia. A base da empatia, que a gente quer chamar da empatia emocional, a empatia é mais do que isso. A base da empatia é o fenômeno da conexão que a gente tem com as outras pessoas automática, com os estados emocionais que estão sendo expressos corporalmente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você falou do livro do Charles Darwin e falou das microexpressões faciais, foi com base nesse livro que o Paul Ekman se baseou para fazer o estudo antropológico dele, né? Exatamente. O Paul Ekman, inclusive, ele fez uma reedição desse livro, escreveu um prefácio interessante e ele se baseou para fazer o estudo. O estudo do Paul Ekman é fundamentalmente um estudo de expressões faciais. Ele se baseou no livro do Charles Darwin, trouxe de volta esse livro que estava esquecido. E a partir daí é que ele fez toda a pesquisa dele. Você vê o seguinte, é óbvio que a base das expressões emocionais é genética, é inata, que tem todos os seres humanos. Senão nós não entenderíamos as emoções de um personagem do asiático, de um filme asiático, por exemplo. Ou de um filme realizado numa outra cultura. No entanto, a gente entende automaticamente o que as pessoas estão sentindo. Agora, o que acontece? Essa expressão ela é modulada pela cultura. Existe uma base genética, mas a cultura modula. Então, há algumas culturas que permitem maior expressividade emocional. Outras culturas permitem menor expressividade emocional. A gente vê, por exemplo, na Europa, o norte da Europa, e de um modo geral, as pessoas do norte da Europa são mais contidas. A gente imagina que seja um fenômeno cultural. Do sul da Europa, as pessoas são mais expressivas. Né? O italiano que fala com as mãos. O brasileiro também é mais expressivo. A gente pode ser mais expressivo porque isso é determinado culturalmente. Eu imagino que uma criança brasileira que estuda em uma escola inglesa seria considerada hiperativo, uma criança médica. Porque a atividade que você pega uma criança italiana na escola interna inglesa ia ser... Não, e nessa fase pandêmica e pós-pandêmica, né, que não pode ter contato, Sim. Imagino que seja estranho também, até para as crianças voltarem, né? Sim, mas então vale a gente pensar o seguinte, então essa conexão é uma conexão automática, nem sempre acontece. Você pode, por exemplo, estar voltado para os seus processos internos, para os seus pensamentos, ou dando atenção para outras coisas, e você está disponível para se conectar com as pessoas. Você pode perceber, hoje em dia já não dá mais para fazer isso, quando abrirem os restaurantes, mas o fenômeno é o seguinte, as pessoas que estão sintonizadas corporalmente, de um modo geral, estão no movimento das outras. Então, se você duas pessoas numa mesa, algumas estão sintonizadas no celular, né? Estão verdade. sintonizadas umas com as outras. Mas se você vê duas pessoas sintonizadas na mesa, né? Elas estão uma espelhando os movimentos da outra. Uma pega o copo e bebe, o outro pega o copo, com alguns segundos de diferença. Interessante observação. Isso mostra que essas pessoas estão sintonizadas corporalmente. E, portanto, deixa eu te fazer uma pergunta. Uma vez que você esteja dizendo que essa cópia do corpo, da posição corpórea do outro, né, faz com que a gente tenha empatia. É possível que alguém faça isso de forma proposital? Em que sentido? Que eu, para criar empatia com você, eu comece a imitar a forma como você está agindo? Parece que sim, parece que isso funciona. É interessante, né, que essa expressão emocional é de mão dupla. Porque da mesma maneira que as nossas emoções palpam o corpo, e a gente está falando tudo de processos cerebrais, na verdade. Da mesma maneira, se você simula uma determinada emoção corporalmente, você passa a sentir aquela emoção. Então, dizem que a pessoa que se acostuma a sorrir sempre passa a se sentir mais feliz, né? Tem alguns estudos mostrando isso, do que a pessoa que fica de cara amarrada. Tem o da caneta, né? Que bota a caneta
na boca e aí fica sorrindo. Funciona ao contrário também, né? Aliás, é assim que a gente sintoniza com outra pessoa. A gente vai primeiro... A sintonia corporal é importante entender. Ela é um fenômeno cerebral. Ela não, a gente não precisa necessariamente adequar a nossa postura, o nosso movimento corporal com a outra pessoa. Basta uma percepção, uma recepção daquele... Acontece. Então, por exemplo, você está falando com uma pessoa que está ansiosa. A pessoa está inquieta, com a respiração entrecortada, se movimentando de uma maneira... Você começa a pessoa dá o tom. E aí as pessoas dizem, tem pessoas que são pesadas, tem pessoas que são... É por isso que essas pessoas muitas vezes transmitindo estados emocionais negativos e você delas, você estados negativos e você passa a se sentir assim. E aí você sai cansado de uma conversa com uma pessoa dessa, né? É cansativo. Você ainda não está na empatia, no processo empático. Você está num processo de sintonia emocional, que pode ser um processo, por exemplo, de contágio. É por isso que as emoções são contagiosas. Bocejo e soluço também. Nós somos macacos de imitação. A gente está sempre imitando as outras pessoas sem perceber. Mais interessante ainda, nós usamos essa sintonia para perceber obras de arte ou paisagens da natureza. Uma autora do início do século XX, chamada Violet Paget, que se assinava como Vernon Lee, ela escreveu um livro sobre apreciação estética. E nesse livro, ela diz o seguinte: por que a gente fala, quando a gente vê uma montanha, a montanha se eleva no horizonte? Né? Olha que interessante, né? Interessante isso. E aí ela diz, porque, na verdade, se nós formos puristas, ou uns idiotas da objetividade, agora por isso, mas eu estou usando uma expressão do Nelson Rodrigues, se a montanha faz alguma coisa, ao longo de milênios, ela diminui de tamanho, por causa da erosão, ela não aumenta. Então, por que a gente fala isso? E aí ela fala, isso é simples, é porque nós incorporamos na percepção da montanha o movimento de elevação da cabeça que a gente faz para a montanha. Então, a gente diz interessante. Que no horizonte. Então, nós usamos muito o nosso corpo para perceber as coisas, parâmetros do nosso corpo. Isso se encontra até na língua, né? Em várias línguas. O verbo em inglês understand, né? Literalmente você fica em cima do negócio que você quer compreender, né? É verdade. Você fica em pé em cima de uma coisa que você quer compreender, né? Então, vários verbos, né? É interessante a gente pensar que as línguas são uma espécie de cemitério das metáforas, que surge como metáfora, ele fica cristalizado na língua, perde essa conexão. Eu tenho certeza que nenhuma pessoa de língua pensa em understand como você está pisando em cima de uma coisa que você quer entender. É verdade. Como a gente não pensa que esclarecer é trazer luz para um lugar escuro. Né? É verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta para você esclarecer a questão. Você estava falando de empatia, que a gente consegue visualizar no outro, na face, nas expressões corpóreas, o que o outro está sentindo. E o que me vem à mente é a questão da pessoa com transtorno do espectro autista, que efetivamente ele não consegue perceber a emoção do outro. Isso significa que ela seja egoísta? Isso significa que ela não se importe com o sentimento do outro? Boa pergunta. É interessante porque hoje há alguns autores que falam nas pessoas com transtorno do espectro autista como casos extremos do que a gente pode chamar de neurodiversidade. O ser humano é diverso. Você tem pessoas com várias maneiras de ser. E uma das maneiras, existe um autor que fala que você tem dois polos, né? Que é o polo empático e o polo sistematizador. O polo sistematizador são as pessoas que percebem os padrões. O polo empático é a pessoa que faz a conexão emocional. Nós, em geral, ficamos ali no meio. Há pessoas que são hiperempáticas, pouco sistematizadoras, e há pessoas que são hipersistematizadoras. Ele diria, então, que o autista está mais para o polo do sistematizador. E que essa variedade de ser humano, pessoas que têm essas características, vão se tornar sistematizadores, bons matemáticos, são extremamente úteis para a sociedade. O problema é que, com certas características biológicas, características muito... Junto com essas características, nos podem ter problemas também. É como a história do extrovertido e introvertido. O que vale a gente entender é que é bom que existam pessoas introvertidas e pessoas introvertidas.
E as Claro. duas vão ter qualidades, vantagens e coisas boas, e as duas vão também ter problemas específicos. A mesma coisa para as pessoas com transtorno do espectro autista. O que parece, as pessoas têm uma dificuldade de se colocar no lugar das outras pessoas, de se ver pela perspectiva das outras pessoas. O que se chama de teoria da mente. Embora se veja alguns autistas, principalmente em relação aos animais, eles são capazes dessa sintonia. Roberto, eu preciso te interromper, porque estão falando que o seu áudio está picotando. Só para tirar a dúvida, o meu tá bom, né, pessoal? Ou tá picotando também? O meu também tá picotando? Ou só picota quando tá com um dele? Ele saiu, ele está voltando. É tão interessante o assunto que ele está trazendo, né? Que ninguém saiu da sala. Mesmo com as dificuldades técnicas que a gente está enfrentando desde o início. Espero que agora esteja melhor. Espero que agora esteja melhor. Está melhor, Roberto. Eu vou contar uma história interessante em relação a um paciente meu com que hoje esses quadros eles são todos as novas classificações estão tendendo a usar um nome unificado porque existiam vários epônimos em relação à questão do autismo, por exemplo, síndrome de Asperger, né? Então eles estão tentando usar um nome unificado, tanto a DSM-5 quanto a CID-10, 11 agora que vai entrar, de transtorno do espectro. Mas eu tenho um paciente que tem um transtorno do espectro autista de alto funcionamento, que é um rapaz jovem, como a maioria dessas pessoas, muito preocupada com questões éticas, uma pessoa corretíssima, incapaz de mentir, né? Muito preocupada em agir de uma maneira correta. Uma vez eu estava esperando na fila do elevador para ver o consultório, ele ia ser a primeira consulta, e a porta do elevador se abre, ele chega por último, passa à frente de todo mundo e entra no elevador. Porque ele estava tão voltado para os processos internos dele, para os processos mentais, que ele não estava conectado com o que estava acontecendo ali na situação humana. E quando ele chegou aqui ao consultório, eu aproveitei para conversar com ele sobre isso. E falei, você percebeu o que aconteceu? Eu disse, não, então eu vou te dizer o que aconteceu. Ficou culpadíssimo. Eu falei, não é para isso. E nesse caso, não pode fazer essa conexão. O que você tem que fazer? Você tem que usar a sua inteligência e sua capacidade de observação para realmente superar essa limitação. E limitações todos temos, eu tenho as minhas. Ao longo do tempo, a gente vai encontrando maneiras de lidar com as nossas limitações, né? Claro. E ele encontrou uma maneira, então, ele se tornou mais atento para essas situações de interação social, quando tinha mais gente, só perceber e observar o que estava acontecendo à volta. Roberto, você falou da questão das linguagens não verbais. Como é que essas linguagens não verbais funcionam na relação social? Então, é exatamente o que eu estava dizendo. O tempo todo nós estamos transmitindo sinais dos nossos estados emocionais. E essa linguagem não verbal acontece até na linguagem verbal, né? A linguagem não verbal na linguagem verbal é a música. É a música que a gente usa, o tom de voz, o ritmo da fala, as ênfases que a gente dá nas palavras. Às vezes, na interação humana, a música é mais importante do que propriamente o conteúdo, por exemplo, da fala. Um outro exemplo de paciente que está tendo com transtorno do espectro autista, uma moça que tem uma dificuldade muito grande de entender o que se chama em língua inglesa de small talk. E eu tive que explicar para ela, né? Você encontra uma pessoa e fala, oi, tudo bem? Oi, o tempo tá feio, caramba, vai chover. Não sei o que, você fala coisas que não tem nenhum sentido, nenhum significado maior. E ela estava muito preocupada que é uma comunicação útil, que não quer dizer nada. Eu falei para ela que esse comportamento humano é o equivalente do comportamento do grooming behavior nos primatas. Quando dois chimpanzés se encontram num grupo de chimpanzés, para que gelo do encontro, eles um cata piolho. O nosso equivalente de catar piolho é a
small talk, essa fala que não quer dizer nada. O mais interessante, em reuniões sociais amplas, dizem que 90% das comunicações é isso. Não tem nenhum conteúdo real, verbal. Né? O conteúdo é só um conteúdo emocional. É só um contato emocional que você faz aí. E as palavras não são tão importantes. Roberto, tem uma pergunta aqui da Enfe Érica, que está perguntando o seguinte: poderia falar sobre sinais não verbais para saber se alguém está sentindo atração? Ah, interessante. Olha, eu vou falar o seguinte: existem vários sinais, sim, mas a gente ficar falando aqui é um tema muito extenso, né? Não daria para eu entrar em detalhes, mas existem sinais para ver que a pessoa está mentindo, existem várias coisas que a gente pode ver. Mas é interessante a gente pensar que, de um modo geral, essa maneira observacional não é a maneira que a gente usa usualmente. A gente usa muito mais de uma maneira automática. A pessoa nada nisso, faz isso. Depois você até pode usar a via observacional. Eu, por exemplo, com os meus pacientes, eu entro em sintonia automática com eles. Eu não fico observando. As pessoas se enganam muito. Às vezes o iniciante na área de saúde mental também faz isso. Mas o leigo acha, um analista, por exemplo, fica olhando para a pessoa e dizer, bom, ele está colocando o dedo no rosto, isso quer dizer que não sei o quê. Isso não funciona dessa forma. Isso funciona, você cultiva essa forma automática de perceber o estado emocional da outra pessoa. Você entra automaticamente em sintonia. E você pode usar a observação para confirmar aquilo que você observou. Porque esse caminho é um caminho que pode gerar erros. Você tem que ter tempo para poder observar se aquelas percepções... Aí vale a pena, então eu vou completar a questão do processo empático. Porque eu falei só de uma parte, eu falei dessa conexão emocional. Essa conexão emocional explica porque as emoções são contagiantes. Isso é uma grande vantagem. Quer ver? Por exemplo, na savana africana, o leão aparece e mesmo a zebra que está no outro lado do grupo sai correndo. Né? Ela não viu o leão, mas ela sai correndo porque todas entram no estado de pânico e aquela contagiada também sai correndo. Né? Então isso ajuda. Mas é ruim, por exemplo, quando você tem histeria coletiva, quando as pessoas entram todas num estado de contato. Os líderes totalitários usam muito isso. Os grandes comícios nazistas ou os grandes comícios stalinistas usavam isso. Né? As ditaduras usam a capacidade de entrar em sintonia emocional e, às vezes, se contagiar por emoções. Mas eu ia falar da segunda parte da empatia. Então, existe essa possibilidade de contágio. Você passa a sentir o que a pessoa está sentindo sem saber que é da pessoa. Para haver empatia, tem que haver mais 2 passos. Tudo acontece ao mesmo tempo. O primeiro passo é você se manter, vamos dizer assim, como alguém que está vivendo aquela experiência, fora da experiência. Alguém que absorve aquela experiência. Você sente junto com a pessoa, mas você é um observador da experiência. E o segundo passo, ou o terceiro, melhor dizendo, é você se colocar no lugar da pessoa e tentar ver as coisas pela perspectiva delas. Isso é uma grande dificuldade nas pessoas com transtorno do espectro autista. Se colocar no lugar da outra pessoa e ver por uma perspectiva. Então, são esses 3 elementos que completam um processo empático. É a capacidade de sintonia emocional, ao mesmo tempo você conseguir manter uma parte observadora que contém esse fenômeno e a capacidade de se colocar no lugar da pessoa. E onde é que você vê esse processo de maneira mais natural e mais fantástica possível? Na mãe com o seu bebê. Por quê? Claro que interessante. Todo mundo sabe que a mulher, no final da gravidez, e várias das nossas espectadoras passaram por essa experiência, ela vai acontecendo 2 fenômenos muito curiosos. O primeiro é que ela vai se concentrando, vai perdendo o interesse pelo mundo externo e vai se concentrando em tudo aquilo que ela precisa fazer para o bebê. Ela vai se voltando cada vez mais para as tarefas domésticas. E o mundo externo vai perdendo cada vez mais a importância. E a segunda coisa que acontece é um aumento exponencial da empatia. Então, muitas grávidas, principalmente nos últimos meses de gravidez, elas falam, eu não sei o que acontece comigo, eu vejo um filme na televisão, eu começo a chorar, né? Eu começo a sentir tudo aquilo e tal. O que está acontecendo, na verdade, é um preparo que essa mulher está sofrendo, são modificações para que ela possa receber o seu bebê e atender o bebê. Porque o bebê não se comunica verbalmente. A única forma de comunicação que o bebê tem é essa expressão emocional das emoções e dos seus estados físicos, pela corporal. E a mãe tem que estar sintonizada com o bebê para captar aquilo que ele está expressando e poder, ao mesmo tempo, fazer o que ele precisa. Mas para que ela possa fazer o que é preciso,
Olha que coisa interessante. Ela precisa dessas duas etapas, fenômeno empático completo. Porque se ela não tem a etapa de se diferenciar e conter o fenômeno, ela chora junto com o bebê. É verdade. Profissional da minha área também. Né? Eu preciso entrar em sintonia com o paciente deprimido, mas eu não posso me perder na depressão dele, porque senão eu não consigo fazer nada. A mãe também. A mãe tem que captar o que o bebê está sentindo, mas ao mesmo tempo ela tem que conter, ela tem que ter um aspecto que observa aquele fenômeno e agir. E ela precisa também se imaginar no lugar do bebê, e a mãe faz isso o tempo todo. Então, é um Interessante exemplo... essa questão. Agora, o bebê entra em sintonia com a mãe também. Ele entra em sintonia corporal, só que é uma sintonia diferente. A sintonia da mãe com o bebê é uma sintonia empática e a sintonia do bebê com a mãe é uma sintonia estruturante. Ou por outra, entrando em sintonia com a mãe, ele usa a mãe para estruturar. A mãe, na verdade, porque o que acontece? O ser humano ele nasce, um inseto já nasce pronto. Os seus biológicos são funcionantes e ele já faz tudo para sobreviver. O bebê humano, não. Isso é exatamente o que é a infância. A infância é um período em que, em termos biológicos, é claro que é muito mais, mas é um período que parte da nossa programação ocorre, vamos dizer assim, ocorre pela influência externa, a influência dos cuidadores, das pessoas com quem a gente convive, principalmente as nossas experiências emocionais. O que confere, por um lado, uma vulnerabilidade para o ser humano deixado à própria sorte, não sobrevive, literalmente, e justamente períodos de infância e adolescência. Roberto, você travou. Voltou agora. Então, eu estava dizendo, né? O período de infância e adolescência tem uma vulnerabilidade em que a criança e o adolescente precisam desse entorno dado pelos adultos, desse contexto afetivo, para que eles possam se desenvolver. Mas o ser humano, por isso, também é extremamente vulnerável. Agora, qual a vantagem disso? É extremamente adaptável. Se você pega um bebê nascido na África e entrega para os esquimós criar, ele vai se tornar um esquimó. Né? Porque a gente tem essa capacidade, né, de realmente a gente vai se moldando. É claro que é um encontro da nossa biologia com o meio, principalmente o meio afetivo. Mas a gente vai moldando. Então, a cultura é interessante e é um fator que ajuda a moldar os indivíduos. E isso concretamente, porque nós estamos falando aqui por um aspecto psicológico, mas nós estamos falando da organização do sistema nervoso, de moldagem do cérebro, dos circuitos cerebrais e da expressão dos genes. As experiências vão moldando isso. E se a gente não tem certas experiências de maneira inadequada, não suficiente, ou até experiências danosas, como experiências traumáticas na infância, você deixa marcas no desenvolvimento que depois vão se tornar transtornos mentais, delinquência, uma série de coisas. Entendi. Voltando àquela pergunta que foi feita com relação a como saber se o outro está interessado ou não, eu posso afirmar para ela como saber que o outro não está interessado, né? Se está grudado na tela do celular, já sabe que não está interessado. Perfeito. Alguns sinais interessantes, né? Quer dizer, a questão da proximidade corporal é um deles. O toque, né? Vocês veem o toque, essas coisas elas são coisas que a gente vai percebendo automaticamente, mas a gente acaba dissecando se a gente observa. E a gente faz automaticamente como? Você encontra um amigo na rua, e o seu amigo começa a conversar com você, e a partir de um certo momento da conversa, você vê que o seu amigo está com os pés voltados para fora, olhando para o lado e olhando para o relógio. Você não precisa parar para decodificar, isso é automático. Você percebe que ele está querendo fazer outra coisa. Ele tirou a atenção de você, mas ele não foi descortês a ponto de interromper o assunto. Roberto, você travou de novo. Ele tirou a atenção de você, mas ele não foi descortês de falar que não tem interesse. E aí você tem que perceber e ser cortês por ele também, né, e encerrar a conversa. Você vê que já não está mais interessado. Essa percepção... Essa percepção, as pessoas com transtorno do espectro autista, elas não têm muitas vezes, elas não conseguem fazer isso. Uma outra coisa interessante,
por outro lado, elas percebem algumas coisas que as pessoas normalmente não percebem. Nós temos um espaço em volta da gente que faz parte do nosso ser, né? E esse espaço é um espaço que a gente precisa, né? Um território em volta da gente. Então, algumas pessoas podem entrar no território. E a distância que a gente dá das pessoas é a distância que a gente mede o nível de intimidade. Então, com pessoas muito íntimas, elas podem chegar muito perto da gente. Mais perto. Essa distância, a gente mede essa distância automaticamente. Para os pacientes autistas, que são muito sensíveis a isso, a invasão do espaço deles, né? Uma vez uma paciente me perguntou: o que a gente faz quando uma pessoa invade o nosso espaço? Perguntou exatamente assim, porque ela percebeu que havia isso. Havia pessoas que entravam numa área que ela não queria deixar que essas pessoas... E é um incômodo muito grande. Muitos autistas têm incômodo com toque, com invasão do espaço e tal. Aí eu falei para ela, bom, em primeiro lugar, o primeiro passo é você dar um passo atrás, recuar e fazer de novo o espaço que é confortável para você. Aí ela perguntou, e se eu entender isso e dar um passo à frente? Pode acontecer. Ela falou, eu já passei por isso. Aí eu falei... Aí você dá um passo atrás de novo, né, e tenta de novo fazer a pessoa entender de maneira não verbal. Se ela não entende, o último passo, você estende a mão, segura no ombro da pessoa amigavelmente e mantém a distância que você quer. E por último, você vai embora, encerra a interação e vai embora. Mas quer saber como é que a gente se sente? É só ir no mercado ou na farmácia e ficar na fila, né? O sujeito de trás vai ficar grudado em você. Com certeza, com certeza. Mas então... Deixa eu te... Pode falar. Pode falar. Eu queria só fazer um comentário que você falou da importância de você ver o corpo, ver as feições do outro. E na minha profissão agora a gente está passando por uma dificuldade, que as audiências elas vão ser virtuais. O que é uma audiência virtual? Você está me ouvindo, Roberto? Que você congelou. O que é uma audiência virtual, né? Vai estar cada um na sua casa ou no seu escritório e eu vou ver o outro como eu estou vendo aqui você, né? Através de uma câmera cortada, eu não vejo o corpo inteiro, eu mal vejo as expressões, porque com câmera, às vezes o sinal está ruim, às vezes o sinal está bom. E eu estava falando com um juiz, dizendo que se eu pudesse, e eu posso fazer isso, eu recusaria todas as audiências virtuais, porque eu perco muito na audiência virtual. Mas confesso que na física também, sendo obrigatório o uso da máscara, você também perde muito de entender, de perceber quando o outro está mentindo, quando o outro está falando a verdade, etc., porque a máscara cobre, né? Você concorda com esse meu pensamento? Eu ia falar sobre isso, né? Porque eu acho que esse assunto é um assunto muito importante em tempos de pandemia e isolamento social. O que acontece? Com essa comunicação por telas, nós perdemos muito dessa comunicação não verbal. Primeiro porque a gente não está na presença da pessoa e a gente não está vendo a pessoa por inteiro, né? E a gente precisa da tridimensionalidade da presença da pessoa até para esse fenômeno funcionar de uma maneira completa. Outra coisa é a sincronia. Esses meios, todas as vezes, têm interrupções, tem problemas, né? A gente está o tempo todo tentando fazer um esforço para superar essas limitações. Eu, por exemplo, estou fazendo a mesma coisa. E eu termino o dia exausto, porque eu tenho que fazer um esforço muito grande para compensar. A comunicação toda não verbal, ela está muito prejudicada. E também no contato presencial, a comunicação... Uma parte importante da nossa expressão é a expressão de baixo do rosto, né? O rosto é muito importante para a expressão. E a gente perder isso é uma perda muito grande. Então, estamos em período difícil. E eu vou dizer para você que eu tenho uma grande implicância com essa ideia de novo normal. Qual é a implicância? Normal. Né? Eu não sei se você ajudar pessoas que estão com dificuldade, mas eu não estou aqui para dizer o que é normal e o que não é. E a segunda parte é o seguinte: eu não me conformo com usar máscara, eu uso máscara porque eu preciso. A gente precisa para se proteger e proteger as outras pessoas. Né? Porque a questão uma questão de autocuidado e uma questão de cuidado com a sociedade que a gente vive. Mas eu espero que um dia a gente não precise mais passar por isso, que a gente não precise mais usar máscara. E que a gente possa abraçar os nossos amigos.
Então, essa expressão novo normal, eu acho meio... É um clichê que surgiu aí que eu não concordo muito. As pessoas estão repetindo isso à exaustão, né? Sim. O que é engraçado é que, como a nossa sensação, desculpe, de passagem de tempo, ela varia muito, né? Como a conversa com você tá boa, tá descontraída, a gente já está 50 minutos falando e nem percebeu, né? Mesmo com todas as dificuldades. Roberto, uma pergunta. É possível desenvolver uma sensibilidade empática? É possível a pessoa ter um desenvolvimento dessa sensibilidade? Excelente pergunta. A gente poderia ficar falando aqui muito tempo, porque a gente, ao mesmo tempo, pode também perder essa sensibilidade. Pode dizer disso, né? Que o ser humano ele já nasce com uma, vamos dizer assim, com uma possibilidade de conexão empática. Isso é uma coisa que acontece. Algumas pessoas têm mais e outras pessoas têm menos. Isso é um fenômeno também biológico. Você já vem para o mundo, às vezes, mais sensível para estar com as pessoas, às vezes você vem, no caso do extremo autismo, com uma mente mais sistematizadora, dificuldade com essa outra perspectiva. Mas acontece que há certas experiências, principalmente experiências traumáticas, que podem congelar a sua capacidade de empatia. Então, experiências de violência física, experiência sexual, experiências de maus tratos, de um modo geral, na infância, podem gerar pessoas não empáticas. Muitos casos, por exemplo, de serial killers, de psicopatas, você tem histórias de infâncias extremamente empáticas. O que acontece? Para lidar com o sofrimento extremo, bloqueia a parte emocional. Em vez de desenvolver a capacidade empática pelas experiências, bloqueia esse desenvolvimento. Então são pessoas não empáticas. Um dos freios morais que a gente tem para infligir mal aos outros, ou causar dano, ou causar sofrimento, é que a gente sofre com a outra pessoa. Se a pessoa não tem esse freio, a pessoa pode desenvolver, pelo contrário, prazer em repetir a situação. Então, com uma grande mudança. Agora eu que sou o agressor. Então, a gente vê como esse é um assunto sério. Ao mesmo tempo, como desenvolver empatia? Primeiro, pais empáticos, pais sensíveis, pais que procurem entrar em conexão, abrir espaço para que eles falem das suas emoções. Outra... Roberto, eu não estou te ouvindo. Oi, eu não estou te ouvindo. Sua imagem congelou. Outra possibilidade é, no nosso dia a dia, começar a prestar mais atenção nas pessoas. Sair um pouco dos nossos estados mentais e estar presente ali na cena onde a gente está com as pessoas. Ou do nosso celular, ou de coisas que nos tiram do contato direto com as pessoas, né? Isso também é uma maneira de desenvolver a empatia. Há uma outra forma também que é a arte. A boa literatura, o bom cinema, ele permite que a gente entre em sintonia com a experiência da pessoa que fez a obra de arte. E isso amplia o nosso universo vivencial, isso facilita os processos empáticos. E você passa a viver de uma maneira, vamos dizer assim, virtual, quando você vê um bom filme ou lê um bom livro, você passa a viver uma outra experiência humana. Você entra numa outra vida, você passa a perceber outras formas do seu mundo. E quanto mais você faz isso, tanto mais você desenvolve a sua sensibilidade para tratar e perceber e sentir e se conectar com pessoas. Você falando essa questão da arte, né, me vem à mente logo Os Miseráveis, do Victor Hugo, que é impossível você ver a história do Jean Valjean e não se envolver com aquilo, não se emocionar, não ver como ele se desenvolveu, né, do sujeito que teve que roubar um pão e foi injustiçado ou foi punido de forma desproporcional ao roubo do pão para alimentar a família, até passando pelo ladrão que roubou o cálice de prata, os cálices de prata do padre, até o indivíduo depois que se transforma e vira um caso de pai socioafetivo sem igual na história, né? Porque o personagem do padre, lá do bispo, na verdade, que o recebeu em casa e foi roubado por ele, né? E essa é uma cena muito tocante, ele conseguiu entrar em sintonia empática com alguma coisa boa que esse personagem tinha. E ele deu um recado para ele, empático, dizendo: eu aposto que você tem coisas boas dentro de você. E a minha aposta é também um presente que eu estou te dando.
Então, eu É. estou te dando. Com esse presente vem a responsabilidade, se torna a pessoa boa que você pode ser. Né? É um recado emocional ali que aconteceu com o personagem. E, ao mesmo tempo, a gente entende nessa história por que o direito nunca pode ser por um computador ou por uma máquina. É preciso gente, porque as pessoas percebem que, para além, vamos dizer assim, da fria letra da lei, né, existem pessoas. E, como pessoas, é preciso haver sensibilidade no trabalho do advogado, do juiz, das pessoas que trabalham nessa área. Essa sensibilidade empática, a possibilidade de se colocar no lugar do outro, de ver as pessoas humanas de uma maneira mais ampla, é fundamental. Já era um personagem que só queria seguir a letra fria da lei, impor a lei, e desconsiderava todo o resto das experiências humanas. Então, essa história é uma história, um exemplo muito interessante, inclusive, porque une a minha área com a sua área. É verdade. Com direito. É verdade. Eu acho que as profissões vinculadas às emoções e as profissões vinculadas ao direito, essas profissões não vão ser, a curto prazo, afetadas diretamente pela tecnologia. Né? Só muda o discurso quando eu falo de advogados ou estagiários que acompanham os processos só, ou que fazem um trabalho mais de máquina e não um trabalho intelectual ativo, esses estão sendo substituídos pelo computador já. Você vê uma coisa interessante, né? Que, ao mesmo tempo, a gente sabe que esse contato à distância não é a mesma coisa, mas é nada. Eu fico imaginando, né? Por exemplo, os seus clientes ou os meus pacientes não pudessem estar tendo contato com as pessoas, ou mesmo esse espaço que a gente está usando, o mundo estaria muito mais pobre. Então, a tecnologia é fantástica. Maravilhoso. O problema é que a tecnologia pode ser mal usada. É aquela pergunta, uma faca é boa ou é ruim? Depende. Se você usa a faca para cortar o pão e dar comida para uma criança que está passando fome, é excelente. Se você usa a faca para matar alguém, é péssimo, né? É um instrumento. E o problema é que novos instrumentos que avançam num ritmo muito rápido, nós muitas vezes não sabemos usar. E às vezes nós passamos a ser usados pelo instrumento. É um perigo. É verdade. A faca não pode usar a gente, mas a internet, as redes sociais podem. Roberto, até o Vigo falou que é muito bom ouvir de você quando você falou da questão de sentir falta e abraçar os outros, que esse novo normal não é novo normal coisíssima nenhuma, né? Que as pessoas não têm que se acostumar a isso, têm que buscar voltar àquela vida de antes, de contato físico e poder expressar suas emoções, seus sentimentos. Então, ela está aqui dizendo que concorda com você e fica feliz com a tua fala. As pessoas falam que a pandemia é uma maravilha, porque deu oportunidade. Não, não. A pandemia foi muito ruim, a pandemia é horrível. A gente não poder dizer isso é mais uma forma de opressão que a gente está sofrendo. É claro que a pandemia exige da gente que a gente tome medidas de autocuidado e medidas solidárias, medidas de proteção. Isso não tem dúvida. Mas dizer que a pandemia é boa não é. E outro ponto também fundamental é a gente entender o seguinte, que a pandemia ela pode ser uma ocasião para a gente melhorar, crescer, progredir, mas não necessariamente, porque requer um esforço. Os momentos de crise, eles podem ser para a criatividade humana, muitas vezes são, e a criatividade humana explode para buscar soluções, para encontrar uma vacina para a pandemia, novas formas de vida, preocupações com questões mais importantes. Isso pode ser muito bom, mas para isso você precisa trabalhar, porque senão não acontece nada. É preciso você fazer alguma coisa. Um exemplo disso foi a pandemia de peste bubônica que atingiu a Toscana em torno de 1350. Um pouco antes, na verdade. A cidade de Florença foi atingida em 1348. E a cidade foi praticamente destruída. A região mais afetada da Itália pela peste negra foi justamente a Toscana. Praticamente todo mundo morreu. Se alguém quer saber como foi essa situação, basta ler a introdução do Decameron, do Giovanni Boccaccio. Ele conta lá que foi a pandemia em Florença. Ele estava lá presente e viu o que aconteceu. Foi um horror, já não havia que enterrasse os mortos. Foi muito pior. 1/3 da população europeia morreu, né? Foi muito pior do que a situação que a gente está vivendo. Alguns anos depois, nessa mesma região, que foi a região mais afetada da Itália, surgiu o Renascimento italiano. Uma explosão de arte, de ciência, de novas ideias, né? Uma maravilha. E isso pode acontecer.
Mas a gente vai dizer que a peste bubônica foi boa? Não, eu não vou dizer que a peste bubônica foi um horror. Foi um horror. É que o ser humano é capaz de criar expedientes para lidar com situações horríveis também. É porque eu acho que tem duas formas de você ver situações ruins, né? Tem a que você se entrega à situação ruim e tem a que você continua vivendo a vida mais normal que você puder, mesmo não sendo, né? E quando as pessoas reclamam para mim da pandemia, né? Não posso sair de casa, não posso isso, não posso aquilo. Eu falo que há 70 anos atrás, os nossos avós na guerra não tinham nem casa para sair. Né? Então a gente está reclamando, e não é para se contentar, mas não é para ficar parado reclamando da vida, né? É para lutar e fazer atrás e mudar a própria vida. Eu acho que vale a gente perceber o seguinte: alguns cuidados a gente tem que tomar. Né? Um dos cuidados é o seguinte: obter informações fidedignas sobre a pandemia em fontes abalizadas. Esse é fundamental. Cuidado, as pessoas têm que tomar muito cuidado, mesmo com os meios de imprensa comuns, porque às vezes as reportagens, o jornal, ele gosta de desgraça, né? Estão tomando um tom muito pessimista, muito alarmista, muito desesperado. E as pessoas estão se imaginando, e várias pessoas aparecem para alimentar, se imaginando em fantasia de cenários apocalípticos, catastróficos. Qual o problema disso? Você só consegue resolver problemas que existem. Problemas imaginários, problemas projetados no futuro, para problemas que não existem, não há solução possível. Então, a pessoa que está se dedicando a isso é alimentar um sentimento terrível de impotência. Quando, nesse momento, nós temos muito o que fazer. Inclusive, fazer por onde se adaptar a essa vida que a gente está levando, começar a preparar uma nova vida para frente, começar a tentar lidar com as situações de forma objetiva, problemas do dia a dia que estamos todos tendo que lidar, né? Então, você tem razão. A gente não tem que se entregar passivamente à situação. A gente não precisa dizer que é bom a pandemia. Não. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma visão positiva. A gente tem que ser criativo diante dessa situação. Roberto, eu queria te mostrar. Eu comprei um livro e li, que é O Fim Está Sempre Próximo. Né? Fala exatamente de todo esse mal que a humanidade passou nos últimos 50 mil anos, que a gente esteve sempre próximo da extinção e sempre conseguimos lutar e sobreviver e etc. Então, que essa é mais uma crise que a gente está enfrentando, mas que a gente vai sair dela tranquilamente. Perfeito. Sempre houve trombeteiros do apocalipse. Por que eu recomendo para pessoas que têm estômagos mais fortes, né, você recorrer a alguns relatos de pandemias anteriores? Existem alguns. Existe esse do Giovanni Boccaccio, existe um pelo Daniel Defoe, chamado Diário do Ano da Peste, ele escreveu muito depois, relatando um surto de peste bubônica em Londres no século XVII. Mas o livro era um jornalista, o livro é muito bem documentado. E o livro ficcional do Albert Camus, A Peste. O que vale a gente ver isso? A gente vê exatamente isso, que a humanidade viveu várias situações como essas e sempre surgem trombeteiros do apocalipse, pessoas que estão anunciando o fim dos tempos. Ou, olha, você não viu nada ainda, vai ter coisa muito pior aí para frente. E a gente pode imaginar esse cenário. É muito ruim a pessoa se entregar a esse tipo de imaginação nefasta. E a gente usa a imaginação para criar coisas boas, para inventar uma história, para fazer um filme, fazer uma música, sei lá. É verdade. Roberto, estão perguntando o nome do autor, é Dan Carlin. Tá ao contrário, né? Mas dá para entender. Ao contrário. Então, para quem está perguntando, Roberto, o que é bom, infelizmente chega ao fim. Eu certamente gostaria de ter a sua companhia aqui mais uma vez para tratar desses assuntos e de outros. Se alguém tiver alguma dúvida ou alguma questão, pode mandar direct ou para ele ou para mim, que eu encaminho para ele, mas pode entrar lá no perfil dele. Eu queria agradecer a sua presença, dizer que foi muito gratificante e que eu aprendi muito hoje com você, como sempre. E agora eu queria que você se despedisse e falasse aí o que você quiser. Esse tempo final é seu. Agradeço muito o seu convite, fiquei muito feliz com essa conversa. A gente poderia ficar conversando aqui, sei lá, até amanhã. Porque se tivesse vinho, certamente, né? Com certeza. E a gente está conseguindo uma interação que está funcionando muito bem, né? A gente então, né, eu acho que vale a pena falar algumas coisas, que a gente tem que aproveitar esse tempo para que a gente criativamente desenvolva a nossa sensibilidade e se aplique a resolver problemas que existem. Tem muitas coisas que a gente pode fazer para o mundo ser melhor.
e a gente pode aproveitar. Uma delas é cultivar nossa sensibilidade, cultivar a empatia e pensar no que nós podemos fazer para que a nossa vida melhore e que as pessoas próximas da gente melhorem. Isso é a mensagem que eu deixo. Que a gente não desanime diante desse cenário, que a gente possa reclamar sim, porque ninguém está gostando de usar máscara, ninguém está gostando de isolamento social, né? Mas que a gente, ao mesmo tempo, cumpra as medidas de proteção, não vá uma negação da realidade. Tem dois tipos de negação da realidade, né? Você pode negar ignorando as medidas de proteção que a gente tem que tomar, porque essa situação é uma situação de risco mesmo. Ou uma outra negação da realidade é a gente ficar isolado em casa, fechado, com medo de tudo e dentro de uma quase que paranoia do coronavírus. Né? Isso também é uma negação da realidade, porque a realidade está nos exigindo agora muitas ações e muitas coisas e muitos movimentos criativos. Então, é isso aí que eu gostaria de deixar aí para os nossos espectadores. Agradecer mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelos ensinamentos. Queria também dizer que a Ana Paula está aqui, mandar um beijo para ela, que é o terceiro elo dessa corrente. Já convidei, quando ela quiser, aqui para a gente poder falar sobre o assunto que ela quiser. Será um prazer. Roberto, boa noite, muito obrigado. Agradeço a todo mundo que nos acompanhou, mesmo com as dificuldades técnicas, com os atrasos, etc. Eu vou postar esse vídeo no meu Instagram e depois vou tentar botar no YouTube, mas falta habilidade técnica. Eu juro que vou tentar fazer isso. Excelente. Eu acho que é fácil, eu acho que não é difícil, não. Um beijo para a Ana Paula e para todos os amigos que nos acompanharam. Tá bom. Tchau, tchau. Boa noite. Tudo de bom. Boa noite.